Fábio, acho que você tocou num ponto interessante. Até se puder trazer o Vandiga aqui na tela para a gente continuar aqui a nossa conversa. Eu quero até perguntar para os dois sobre isso, né? A gente tem aí essa perspectiva de uma subida de juros, inclusive, até maior. Algumas casas já visualizam, acho que foi a BlackRock que eu tinha comentado recentemente ali, já vendo uns 6%, né, neste mercado aí americano, se tornando cada vez mais real. Até acho que essas últimas falas de Jeremy Powell, aí, acabou sinalizando ainda mais, né, que BlackRock estava certa nesta visão. Mas eu queria entender os impactos, né, vocês dois em si, como que, Vandiga, você acredita que os investidores globais, eles podem sentir, né, avaliando esse impacto de juros até passando ali, chegando no 6, passando um pouco de 6, algumas casas falam mais que isso, lá nos Estados Unidos, o quanto que isso pode acabar aí, né, de certa forma, sendo essa atratividade também, principalmente para quem quer investir numa renda fixa, né, nos bonds americanos, com a segurança de uma economia estável, o quanto isso também pode acabar atrapalhando aqui o nosso mercado, a nossa bolsa seguir se arrastando aí por mais tempo também. Queria entender a sua visão, Vandiga. Bom dia, Fábio. Eu espero que você esteja muito bem. Muito obrigado pelas palavras. Paula, nós temos uma briga, esse antagonismo entre a economia real e a economia financeira, tá? O problema é o seguinte: no final do dia, a economia financeira impacta a economia real. E nós temos um problema sério, porque a inflação dos Estados Unidos está muito acima daquilo que ela deve ser. E a inflação dos Estados Unidos deve estar em 2% e hoje continua acima de 6%. Como eu disse anteriormente, a gente entendeu que essa morte por 1000 cortes, que é o processo gradual que o Jerome Powell optou, ela não faz o efeito necessário, porque automaticamente os agentes econômicos, eles colocam na conta a expectativa e não tem mais uma expectativa, porque a expectativa se torna realidade, você está entendendo? Aí eles formam mais expectativas para o futuro, que a realidade de hoje vai ser igual à realidade de amanhã. E aí é onde está o problema, né? Isso acaba criando vieses comportamentais. O que eu vejo? Não tenho dúvida que o juro nos Estados Unidos tem que estar em torno de 6 e 6,25 com as circunstâncias atuais. Se eu fosse hoje o presidente do Banco Central americano, eu estaria fazendo todo o esforço para a gente ter alguma coisa como pelo menos 0,5% de taxa de juro real acontecendo, 1% talvez. Só que existe aquela questão, né, a contrapartida da economia real. A economia real, ela tem um impacto porque grande parte do investimento, do net wealth, né, do que os americanos têm de valor de investimentos está em suas casas, em suas residências. E como existe um mercado muito líquido de mortgages, que são as hipotecas, então o que acontece? Essas hipotecas, elas têm taxas de juros variáveis. E como grande parte, né, não é a maioria delas, mas muita parte dessas hipotecas foram contratadas ao longo dos últimos 13 anos, que a gente teve taxa de juro real negativa por muito tempo, tá certo? Tiveram alguns picos de positivo, etc. Mas por muito tempo a taxa permaneceu muito baixa. Então, a grande preocupação é que você tenha um percentual grande do público que tem uma hipoteca de 30 anos, que normalmente a hipoteca média nos Estados Unidos é de 30 anos, e esse pessoal pagou 8, 9, 5, 2 anos de hipoteca, e quando o juro ele começa a se movimentar para cima, essas pessoas começam a perder o valor, porque o valor da hipoteca passa a ser maior do que o valor líquido dessa casa, desse apartamento hoje no mercado, se eu precisar fazer algum tipo de venda, se eu perder o meu emprego. E isso vem junto com a expectativa de um aumento de taxa de juro, com pessoas perdendo seus empregos, uma vez que o lucro das empresas começa a cair, as empresas começam a ter um custo muito alto para poder fazer manutenção, compra de produtos, compra de serviços, compra de maquinário, principalmente o que a gente chama de reproducible capital, capital reproduzível, né? Que são as plantas, as estruturas, os investimentos em planta, né? E os Estados Unidos é um país industrial, então isso impacta diretamente
nessas pessoas. Uma vez que essas pessoas perdem seus empregos, elas têm menor demanda por serviços. E grande parte do emprego nos Estados Unidos está nos serviços. Então você tem uma bola de neve. Com essa bola de neve, você tem um cabo de guerra entre a economia financeira e a economia real. Só que a economia financeira, nesse momento, ela é a chave para que a gente possa reduzir o maior inimigo do pagador de imposto e do assalariado, que é a inflação. Então, na minha visão fria, entendendo as consequências que vão existir no mercado, para a pessoa média, é necessário que os Estados Unidos entre em uma leve recessão. E quanto mais rápido isso acontecer através do aumento de taxa de juro, melhor para a economia americana, porque uma recessão leve, um soft landing, como a gente fala no mercado, é apertar o botão de reset, você para a máquina e começa de novo.